Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Bem, se você está chegando agora, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo se você curtir, também dá aquele joinha ali embaixo. E desde sempre eu falo dos modelos quantitativos aqui no canal do Outspoken Marketing e eu venho percebendo que ainda existe uma dúvida recorrente sobre como você utiliza um modelo quantitativo, né? Às vezes eu posto uma ideia de estratégia, posto uma sugestão de uma variável, sugestão de um modelo e geralmente o pessoal vem, mas como você utiliza isso? Mas como realmente eu estou confuso quando eu compro, quando eu vendo, o que eu faço? Então a ideia desse vídeo é justamente te dar uma luz, te dar uma orientação de como você fazer isso e por isso eu chamei de guia prático. Então vamos lá, pessoal. O fluxo básico para você desenvolver qualquer tipo de modelo, seja para o mercado financeiro ou não. Você tem ali os seus dados, ok? E aí, a partir deles, particularmente falando aqui do mercado financeiro, esse cara aqui vai ser abertura, máxima, mínima e fechamento. Conforme eu sempre venho mostrando para vocês, de todos esses caras, a gente deriva o que a gente chama de variáveis. E aí eu dei um exemplo, por exemplo, no último vídeo falando sobre a variável de volatilidade. Aquilo é um exemplo de uma variável, elas podem ser várias, elas serão várias. Você não pode usar um modelo com uma única variável, porque não faz sentido, ele não vai ser resiliente, ele não vai ser consistente. Então só para prestar atenção nisso, o que eu dou aqui são exemplos para você construir o seu. E aí essas variáveis é aqui que você gasta, né, uma boa parte do seu tempo na criação delas. Depois você vai para o desenvolvimento do modelo por si só, e aí a gente está chegando onde eu quero levar vocês no objetivo do vídeo, que é exatamente o que a gente chama de implementação ou produção. É quando você vai fazer realmente o utilizo desse modelo no dia a dia. Desses caras aqui, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar de uma coisa. Vamos pegar lá o nosso amigo Candle, tá? Vamos começar aqui por essa história dos dados. O Candle, por que o Candle? Leandro, você não usa gráfico, é só para visualizar esses caras aqui, abertura, máxima, mínima e fechamento. Vamos supor que esse candle aqui seja um candle de alta, tá? O pessoal gosta de alta, então vamos pôr aqui um candle de alta. Geralmente é pintado de verde. Então aqui você vai ter a sua máxima, a sua mínima aqui embaixo, a sua abertura e o seu fechamento, certo? Quando você cria as variáveis baseado nesses caras aqui, o que você está fazendo? O que o seu modelo quer fazer? Esse cara aqui, modelo, ele quer simplesmente imaginar o que é, por exemplo, você pode criar modelo para diferentes tipos de aplicações. Aquilo que eu sempre trago para vocês é aquele cara ali que vai acontecer depois, aquele próximo candle, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar ou eu vou ter que não fazer nada, tá? Ou eu vou ter que vender. É isso o que a gente busca, certo? E aqui começa a dúvida do pessoal. Leandro, eu não entendo quando eu tenho que fazer essas coisas baseado nos exemplos do modelo que tem aqui no seu canal, de tantos outros. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu sempre trabalho com vocês nos exemplos gráfico diário, certo? Eu não trabalho com intraday, não importa aqui agora quais são os motivos de eu não trabalhar com intraday. Se você quiser trabalhar, fique à vontade. Mas pensando no exemplo do gráfico diário. Então o que eu quero saber? Esse cara aqui vai ser o meu candle, vai ser o meu pregão do dia seguinte, certo? Quando eu construo aqui o modelo, e é essa parte que você precisa entender muito bem, eu quero que você fixe muito bem. Você coloca como os seus dados de entrada, podem ser vários, mas nos exemplos que eu mostro, esses caras aqui são os seus dados de entrada. Dele ou deles, você deriva as suas variáveis, certo? O modelo, principalmente quando você trabalha com esse cara aqui do gráfico diário, e se você trabalha com alvos mais longos, como 2, 3 dias, semanal, por exemplo, isso ainda vai ficar mais resiliente. As variações que você tem
de fechamento, abertura, máxima e mínima, é o que vão fazer a diferença na decisão do seu modelo, certo? O primeiro ponto. Então, o que você precisa fazer? A sua decisão de comprar, não fazer nada ou vender, ela será tomada imediatamente antes da abertura do outro pregão, do outro dia, do outro período. Né? Porque aqui pode ser um semanal, aqui pode ser um diário, ou pode ser um a cada 5 minutos. Então, a sua decisão, ela vem exatamente aqui, ó, no momento antes, exatamente nesse momento, antes da criação do outro candle. E aí você fala, nossa, então eu tenho que fazer ali 1 segundo? Esse é o ponto? Não. Essa variação aqui de fechamento, se ela tiver variando ali entre 5, 10, às vezes 15 ou mesmo 20 pontos, ou centavos, ou pips, depende do tipo de ativo que você está trabalhando, ela não vai alterar a decisão do modelo tão substancialmente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, vamos pegar um exemplo da Bovespa. A Bovespa fecha às 5 da tarde. Você faz o modelo para o que vai acontecer no dia seguinte. Tá? Então, quando for ali antes do leilão de fechamento, né, ou no aftermarket, depende daí do tempo que você teve, você vai chegar e vai pegar essas informações, abertura, máxima, mínima e fechamento. Você concorda que está quase no fim do dia? A mínima já foi feita, salvo se tiver aquele dia desesperador que a mínima está acontecendo ali no final do pregão, mas essencialmente a mínima já está feita 90% das vezes. A máxima já está feita 90% das vezes. A abertura é imutável, a abertura aconteceu 10 da manhã e ponto final. Então o que está acontecendo? Está variando ali o fechamento, certo? Então ele varia centavo para cima, centavo para baixo, etc. Essas pequenas variações de centavos, dado que a maior parte das suas informações já foi construída com as informações ao longo do pregão, se você chegar ali 4,50, 4,55, no aftermarket a 6, aquele fechamento, aquela variação do fechamento ali de poucos centavos, muito provavelmente, tem dia que sim, depende das variáveis que você construiu, mas na maioria das vezes ela não afeta substancialmente o resultado do modelo final, na decisão que ele vai dar de compra, vende ou não fazer nada. Então, como que eu faço? Um pouco antes desse fechamento do período anterior, eu jogo na função do modelo exatamente aquelas informações e o modelo vai mudar. Ele vai dar compra, vende ou não faz nada. Aí, para o candle seguinte, eu simplesmente tomo a ação e aí eu fico posicionado. E aí vem uma outra história que é, Leandro, mas você tem os custos operacionais de swap, overnight, chamada de margem, etc. Aí você trabalha, você customiza o seu modelo para se adequar ao seu tipo de ativo. O meu é Forex, então o Forex ele é contínuo de segunda a sexta-feira. A mesma coisa acontece para as criptomoedas, que é contínuo de domingo a domingo. Então não tem aquela pausa no mercado tanto quanto tem no mercado de ações. Então se eu entrar ali às 11h05, que é quando fecha às 11 horas da noite fecha para mim o candle do Forex, do diário. Se eu entrar às 11h05, a variação de pips é pequena, que não vai mudar o meu range de, na média, 80 a 100 pips diários. Então 5 pips ali não é nada, tá? Para eu ficar perdendo a minha cabeça e o meu sono por causa disso. E, dado essa variação, eu posso comprar 11,2, 11,3, 11,4, que aí eu não pago o swap, não vou ter aquela variação overnight e eu reduzi o meu custo. Se eventualmente o swap ele está positivo, ele está me pagando ou dependendo do volume ele não me importa, né, eu posso entrar a 10,59 se eu tiver que sair ou dormir às 11 horas da noite. É a mesma coisa na Bovespa, é a mesma coisa no mini índice. Então você tem que adaptar o seu modelo justamente à sua informação, mas é isso que você vai fazer. Você vai um pouco antes do fechamento daquele cano tomar a decisão daquilo que o seu modelo vai te dar como resposta baseado nessas informações. Se você tem um modelo mais sofisticado, na qual as suas variáveis envolvem notícias, envolve outros dados externos que não abertura máxima, mínima e fechamento, obviamente você tem que fazer também essa mesma adequação. Só que exatamente essa é a mensagem que eu quero dar para vocês. Dado esse framework, dado esse guia prático, na hora que estiver prestes de acontecer a transição de períodos,
Eu vou abrir o meu software, seja MetaTrader, seja o R, seja o Python, seja o Excel, vou inserir essas informações e vou pegar a resposta do modelo para decidir compra, vende ou não faz nada. Um outro exemplo que eu dei, teve o vídeo que eu expliquei o cluster do K-means, né? E eu dei um exemplo lá sobre isso. Quando você trabalha, por exemplo, com algoritmos de clustering, você vai ver, você vai fazer exatamente essa mesma coisa aqui. Você vai ver qual é o cluster que o seu algoritmo está indicando que aquele pregão futuro pode acontecer. E aí você vê se aquele cluster é muito negativo, ou seja, se você mediu a variação média histórica dos períodos lá e você vê que ela é muito mais negativa, você vende, porque significa então que esse grupo de cluster do dia futuro vai pertencer a esses que caem mais. Ou vice-versa, você compra. Se você tem uma regressão linear, se você tem uma regressão logística, se você tem um modelo temporal, a ideia é sempre a mesma. Então essa é a mensagem, esse é o conceito que você tem que levar para casa quando você vê esse guia prático. Aí você fala, Leandro, mas como você faz? Cara, eu vou abrir aqui o meu R e eu vou fazer isso. É assim que é feito. E é simples, aí você executa na sua corretora e vai fazer outra coisa que você tem que fazer. Se você realmente precisa, né, de intervalos de tempo menores do que o diário, talvez aí você precise de um robô. Se você faz diário, semanal, você não precisa de robô. Você só se dá o trabalho de vir aqui e abrir o computador uma vez para fazer a inserção desses 4 elementos ou eventualmente de alguma variável adicional que você tenha. Mas o script faz tudo para vocês. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado a dar uma luz, a clarificar muito bem como que é esse Utilize e exatamente essa história desse momento anterior ao período que você quer fazer o trade. Beleza, pessoal? Um grande abraço, compartilhe esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.